Fala galera que nos acompanha aqui, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite mais uma vez, sejam bem-vindos, vão chegando aí no pezinho da conversa. Deixa eu ver quem tá por aqui. Minha cunhada, Anne Rafaela, um abraço, Anne, pra você. Júlio Azevedo, como é que tá, meu patrão? Estão me ouvindo aí de boa? Andressa Messias, Flávio Dias 38. Quero saber se vocês estão me ouvindo de boa aí. Denise Amorim, um abraço. Denise está sempre nos acompanhando. Aquela velha pergunta, o Instagram está entregando o som de boa? Boa noite, Matos. Como é que você tá? Rodrigo, vão dizendo de onde vocês são aí. AK Feliciano, Joyce Gomes, olá, Joyce, Karina. Vão dizendo de onde vocês são. Bom, galera, eu acabei de fazer uma live muito legal com um dos maiores advogados eleitoralistas do país, ex-embargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Dr. Jacques Domênico. A gente falou um pouco sobre as perspectivas, se vai ter pleito eleitoral ou não, sobre o cronograma da eleição. Ele trouxe toda a experiência jurídica dele como advogado e como ex-desembargador do Distrito Federal. E aí, se você quiser acompanhar essa live sobre esse tema jurídico, foi a live anterior, fica disponível aqui no meu Instagram por 24 horas, tá? Quem advoga na seara eleitoral, quem está estudando direito eleitoral, eu recomendo, que a gente falou com um cara que é considerado o maior especialista, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país. Meu patrão Clóvis Aquino por aqui, boa noite. A galera de Arapiraca, Lagoas, ô terra boa Arapiraca, terra do meu amigo José Marques, grande professor Zé Marques. Bom, eu fiz a live jurídica da noite, insisto, se você advoga na seara eleitoral, no direito público, se você está estudando direito eleitoral, assista, porque vai servir muito de inspiração para você a live que a gente acabou agora há poucos minutos. Eu estou passando aqui para falar uma coisa que me chamou a atenção numa mensagem que eu recebi hoje. E aí já não é mais uma coisa basicamente jurídica, é mais uma dica para vocês. Qual é a dica? Uma aluna me mandou a seguinte mensagem dizendo assim: PLGG, eu estou muito preocupada. Eu sou uma jovem advogada, acabei de tirar a carteira da OAB, foi nossa aluna no final do ano passado, está com a carteira da OAB no bolso, e ela disse: eu estou muito preocupada com o que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, para a advocacia. E eu não sei como é que eu vou trabalhar, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou sobreviver. E eu acho que essa preocupação da jovem advogada, da jovem doutora que está com a carteira da OAB aí, sei lá, 3 meses, 4 meses, está começando a vida profissional, talvez seja a preocupação também da maioria de vocês, da maioria dos profissionais. Eu falo para pessoas de todas as idades, mas eu acredito que meu público aqui seja majoritariamente até os 30 anos, 30 e poucos anos, e é óbvio que a gente se preocupa com o dia da manhã e principalmente o que é que a gente vai ter que fazer. Bom, a resposta que eu ia dar para ela seria uma resposta muito longa. Eu disse para ela que responderia numa live, porque serve para mais pessoas, serve para, o que eu vou dizer, serve talvez para mais gente que esteja com esse sentimento, com essa sensação. Galera, é óbvio que os próximos meses para o mercado de trabalho não serão fáceis. Isso é fato. Não tem como. Existe uma estimativa de retração do PIB brasileiro em mais de 6%, com a realidade de hoje. Enfim, não vai ser fácil para o mercado de trabalho. Nós vamos ter várias alterações no mercado de trabalho, nós vamos ter várias modificações, não só na advocacia. Maurício, do blog Exame de Ordem, meu sócio, já falou inúmeras vezes sobre isso, nas mudanças do mercado de trabalho para a advocacia e no mercado de trabalho de uma forma geral, tá certo? A gente vai ter alterações. Vamos ter alterações em concursos públicos, isso também é um fato. Eu já venho dizendo isso desde o ano passado. Quem me acompanha nas redes sociais já me ouviu falando isso e eu vou repetir. Já não ia ter concurso esse ano e no ano que vem fora das carreiras policiais. Eu venho dizendo isso desde 2019. Concurso para magistratura, para Ministério Público, para Defensoria, para TRE, para TJ, aqueles grandes concursos com muitas vagas, isso eu já dizia desde o ano passado.
não é a realidade de 2020 2021. A realidade de concurso 2020 2021 são concursos das carreiras policiais. Tem aí 40 mil vagas para serem preenchidas em concursos para as polícias civis dos estados, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, nesse segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. É tanto que o Paraná está com edital na praça, o governador Ibanez já autorizou a volta dos cronogramas dos concursos. Ibanez é o governador do Distrito Federal. A volta do cronograma dos concursos no DF, nós estamos aguardando aí para os próximos 15, 20 dias a remarcação da data da prova para escrivão que foi sobrestada e a liberação do cronograma dos demais cargos para o Distrito Federal. Enfim, a gente já vinha comentando isso aí desde o ano passado. Então, vai ficar difícil para o mercado do concurso. Para quem está estudando para as carreiras policiais, não. Eu acho que para quem está estudando para as carreiras policiais vai ser a grande oportunidade, os próximos 12, 18 meses, será uma grande oportunidade de virar polícia. Se o seu foco é ser delegado de polícia, se o seu foco é ser agente de polícia, policial rodoviário federal, você está com um momento oportuno para se tornar. É só você saber que vai ter que estudar aí uns 6 meses, 8 meses, um estudo direcionado, um estudo focado, que a gente já falou várias vezes, mas para outros concursos a gente sabe que dificilmente terão, acredito eu que não terão, fora das carreiras policiais, nos próximos 12 meses. Então vai ficar difícil o mercado de trabalho. Vai ficar difícil para a advocacia, vai ficar difícil para o administrador, vai ficar difícil para o engenheiro, vai ficar difícil para o motorista de Uber, vai ficar difícil para o taxista, vai ficar difícil para o operador de agência de viagem, para a pessoa que trabalha no hotel, para o comissário de bordo, para o piloto de avião. Mas, me permita dizer uma coisa a vocês, esse não é o primeiro momento de dificuldade econômica da história do país que eu vejo. A vantagem de você ser um pouco mais velho do que a média do que vocês são, e a vantagem de eu estar no meio do mundo já há muitos anos, quem conhece minha história sabe que eu saí de casa aos 15 anos de idade para estudar fora. E vou fazer 44 anos, então desde os 15 que eu me viro só no mundo, que eu estou fora da casa dos meus pais, e eu já vi muita coisa. Já vi crises econômicas, já vi desgraças, apocalipses, a economia dizer que chegou no fundo do poço, como foi em 2008, ataca as torres gêmeas do 11 de setembro, lá do World Trade Center, que todo mundo dizia que o mundo ia ser outro, tal. Mas, ao longo desse tempo, eu aprendi que a sociedade ela sempre se reconstrói. E a sociedade brasileira ela tem uma capacidade gigantesca de recuperação. É fora do comum. Eu já tive a oportunidade de viajar. Eu não tomo isso como empáfia, tá? Que fique claro que eu não vou falar isso como empáfia, eu vou falar isso como experiência de vida. Eu sempre fui um cara que acreditei que o maior patrimônio que eu poderia amilhar para mim eram experiências. Eram os livros que eu li, os cursos que eu fiz, as línguas que eu aprendi a falar, as cervejas que eu conheci, principalmente os lugares que eu fui. Então, antes de virar pai, porque quando você vira pai, você passa a se dedicar ao sono da criança, à comida da criança, ao cuidar da criança. Eu tive a oportunidade de realizar um sonho de conhecer o mundo. Eu conheço todos os continentes, à exceção da Antártida. Eu já tive a oportunidade de ir desde a Oceania, Austrália e Nova Zelândia, até o norte da América do Norte, África, Europa e tal. E eu tive a oportunidade de conviver com algumas culturas diferentes, para que eu possa falar o que eu vou dizer hoje, tá certo? Por ter convivido com algumas culturas diferentes, e sempre que eu viajo, eu não gostava de viajar naquele esquema CVC. Que é aquele esquema CVC, você ia, conhecia um negócio em 2 horas, depois mudar para outras horas, não. Eu sempre gosto de viajar assim. Antes de ter a Airbnb, eu sempre pegava um hotel assim mais na periferia, passava 15, 20 dias num local para conhecer o local, andando no transporte público, comendo onde os caras comem, indo em mercado onde o pessoal vai. Depois que surgiu o Airbnb, por exemplo, eu estive na África do Sul em 2019, eu estive na África do Sul em 2019 e a gente ficou hospedado em Airbnb numa área de periferia assim onde os trabalhadores normalmente moram para conhecer realmente. E eu lhe digo, eu nunca vi uma sociedade com uma capacidade de se renovar, com uma capacidade de se reconstruir
tão grande quanto a sociedade brasileira. Talvez eu tenha visto uma. Eu tive em 2014 no Japão. Eu estava com uma viagem marcada para a Ásia, para conhecer o Japão, e teve um terremoto no Japão. Eu não vou lembrar exatamente o tempo que foi, mas assim, eu acho que em poucos meses depois de um grande terremoto que teve no Japão em 2014, que foi aquele terremoto até que teve aquele colapso da usina de Fukushima e tal, a gente foi para o Japão, eu e minha esposa. A gente passou uns 25 dias rodando o Japão, passamos desses 25 dias, 15 dias em Tóquio. E eu acho que só o povo japonês tem a capacidade de se recuperar, de se readaptar, de voltar à vida normal como o povo brasileiro tem. Eu estive no Japão vendo ponte rachada e destruída ainda, área próxima ao mar interditada ainda porque tinha medo de tsunami e tal, e a sociedade funcionando a pleno vapor. A sociedade, eles têm no centro de Tóquio, para vocês terem uma noção, algo parecido, chama aqui da Bara, se eu não me engano, que é parecido com a Times Square deles assim, e a galera de boa lá tocando a vida. Então talvez só a sociedade japonesa, mas talvez a sociedade brasileira tenha uma capacidade de se renovar, de se adaptar a novos tempos que nenhuma outra tem. Se a gente fosse dar um aqui de técnico, que não é o caso, grande parte disso é fruto da nossa formação social. Grande parte disso é fruto daquilo que a gente criou ao longo da história. Não sei se vocês sabem, antes de ser professor de Direito, eu era professor de História. Inclusive hoje, 22 de abril, é a data que se comemora oficialmente a tomada de posse portuguesa em terras brasileiras, embora não se venha mais falar em descobrimento do Brasil. Antes mesmo de Cabral chegar aqui, Vicente Anês Pisson teve aqui no Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. Não tomou posse por causa do Tratado de Tordesilhas, mas isso não vem o caso. Quando você olha a formação da sociedade brasileira, você olha uma profunda miscigenação, e o brasileiro tem uma capacidade ele pegou valores que são muito importantes nessa capacidade de adaptação e de renovação de todos os povos que colaboraram com a sua formação. A gente fala muito no branco, no negro, no índio, mas eu acredito que a formação da sociedade brasileira tenha espectros que vão muito além disso. Nós temos a presença do imigrante italiano, do imigrante japonês, do imigrante alemão. Nós temos a presença de povos latino-americanos que para aqui vieram. Quando você olha os primitivos habitantes do continente americano, você tem a linhagem Guarani é diferente da linhagem Tupi, que é diferente da linhagem G. Os povos do Alto Xingu são diferentes daqueles que habitavam a floresta, a Mata Atlântica, dos grupos negros que foram trazidos para cá como africanos. Você tem grupos bantus, você tem xangôs, você tem angolanos. A ocupação do território brasileiro fez com que a gente tivesse uma mistura de muita coisa boa, muitas características que ao longo do tempo foram se depurando e criaram o que para mim é a sociedade fênix. Eu acho que a melhor comparação do mundo é que nós somos meio que Wolverine. Wolverine leva tiro, Wolverine leva porrada, Wolverine leva lapada, e ele consegue se renovar e se renovar muito rapidamente. Então isso é uma grande característica. Nós temos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos a novos tempos. E eu acho que as pessoas que estão preocupadas com o mercado de trabalho, as pessoas que estão preocupadas se vão conseguir exercer a advocacia, se não vão conseguir exercer a advocacia, as pessoas que estão preocupadas se vão conseguir ter um emprego ou não, elas precisam ter em mente que a economia vai voltar a fluir. A economia vai voltar a funcionar um pouco mais rápido, um pouco menos rápido em alguns locais, mas ela vai voltar a funcionar. A vida vai voltar a uma relativa normalidade. Dizer que ela vai voltar à normalidade não significa dizer que ela vai voltar a uma igualdade. Não ache que a nossa economia, o nosso mercado de trabalho vai ser igual ao que era há 30 dias atrás. Não vai, mas vai voltar a uma normalidade. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode sair na frente nessa nova realidade. Você precisa se adaptar. Você precisa se transformar. Vou dar um exemplo. O Arthur falou, pensei que estivesse vendo a live da Joelma. Vou te dar um exemplo. Gustavo Lima. Veja como o cara foi safo, como o cara foi esperto. Gustavo Lima foi punido pelo YouTube. Até hoje,
tudo que você pensava de live, tudo que você pensava de vídeo, tudo que você pensava de streaming, de grande massa, dizia, tem que botar no YouTube. O que o cara fez? O cara pegou e foi fazer parceria, a ideia não foi nem dele, foi de um cara lá, de uma outra dupla sertaneja, para fazer um aplicativo, onde esse aplicativo pode ser baixado por quem quer que queira no celular ou acessado na Smart TV, para que eles possam fazer live sem precisar submeter às regras do YouTube. O que é que eles fizeram? Eles vão tirar uma puta monetarização do YouTube, eles vão tirar um puta case de marketing que o YouTube tinha para usar para vender propaganda, porque o YouTube vive de vender propaganda, e eles vão monetarizar direto através de um aplicativo. Perceberam? Eles simplesmente entenderam que aquela época das pessoas, dos artistas, estou dando o exemplo dos artistas, claro, para poder ilustrar o que eu quero falar no mercado da advocacia e de outras áreas. Aquela época que se o artista não tivesse na TV, que se o artista não tivesse pagando jabá, se o artista não tivesse em programa de televisão, adulando os outros para participar, o artista estava morto, os caras perceberam, e depois se não tivesse no YouTube estava morto, os caras perceberam o quê? Se o YouTube está frescando, vamos sair na frente e criar uma nova realidade. Nós estamos vivendo a era do aplicativo. Então vamos criar uma nova realidade. E isso é uma capacidade de adaptação. Você imagina, tá rolando aí na internet, você imagina uma live do Gustavo Lima trazendo como convidado Marília Mendonça, que é o projeto. Gustavo Lima, Marília Mendonça, aquele que os dois, o que canta e o outro só toca. Gustavo Lima, Marília Mendonça, Bruno Marrone, Henrique e Juliano. Esses quatro, numa live, no mesmo dia e horário da final do BBB, vocês concordam que é uma nova mídia? Vocês concordam que é uma nova ferramenta de entretenimento que vai inequivocamente concorrer com aquilo que era tradicional, que era a TV? Que inequivocamente vai tirar a audiência da TV aberta e que, consequentemente, vai fazer o quê? Se você tem um aplicativo desse, o cara consegue colocar um público segmentado ali de 3 milhões, 4 milhões de pessoas, é óbvio que o patrocinador vai chegar e vai bancar. O Safadão fez uma live, eu acho que durou umas 10 horas a live do Safadão. Era o Safadão e o Tirulipa lá. Não vou mentir, eu gosto muito do Safadão, gosto muito do Tirulipa também. Uma live de 10 horas ali, a galera ligada. Tu acha que a turma não vai se atentar que talvez seja muito mais vantajoso patrocinar um evento desse do que gastar 10, 15, 20 vezes, 30 vezes mais com o marco na TV aberta? Claro que vai. Eu não gosto de Skol, fiquei com vontade de tomar Skol lá só de tanto ver a Skol do lado da live do Safadão. E olha que eu não gosto de Skol, eu gosto de Heineken. Então, esse é um exemplo para que das pessoas que estão partindo na frente. Esse é um exemplo das pessoas que estão enxergando que as coisas vão voltar ao normal, mas não vão voltar a ser o que eram antes. E que eles precisam exercer essa característica que é inerente à sociedade brasileira, que é a característica da adaptação. E como é que você traz isso para outros setores? Vamos pegar agora o setor da advocacia. Até hoje é fora do comum como eu vejo, por exemplo, Instagram de jovens advogados que são cópias patentes e inerentes de outros Instagrams de jovens advogados que já existiam. Você entra no Instagram da Jovem Advocacia, isso não é uma crítica, crianças. Isso é uma mera constatação para lhe dar um conselho de quem é um pouco mais velho. Você entra no Instagram da Jovem Advocacia hoje, é tudo a mesma coisa. As fotos produzidas do mesmo jeito, até a posição da foto, principalmente as meninas, até a posição da foto é a mesma. O jeito de sentar na mesa e ficar no celular, o jeito de portar e cruzar os braços, você olha, tá tudo pasteurizado, tudo igual, sempre aquelas mesmas dicas ali, aquele mesmo bannerzinho de dica, tal. Pessoal, daqui para frente, se o mercado de trabalho vai ficar mais competitivo, se o mercado de trabalho vai ficar mais, como é que eu posso dizer assim, mais difícil, aceite um conselho. Você não pode ser igual a todo mundo. Por que está todo mundo falando no Gustavo Lima? Porque ele não foi igual a todo mundo. Enquanto estava todo mundo dizendo assim, porra bicho, não vai ter show, tal, Gustavo Lima, eu vou fazer uma live. Todo mundo passou a fazer live.
Aí o cara já inovou, agora vai fazendo um aplicativo. Se você faz e você quer se portar exatamente como todo mundo se porta, você não vai ser notado, e não ser notado no mercado da advocacia é um suicídio profissional como em qualquer mercado. Se você diz, não, eu vou aqui, eu não vou fugir ao padrão, eu vou me pasteurizar aqui, você vai ser mais um. Quantos Instagrams eu vejo aí com 400, 500, 600 seguidores ali, que são iguais a outros Instagrams de 400, 500, 600 seguidores? Você vai olhar os seguidores da pessoa, são os núcleos de amigos dele que já não são clientes em potenciais. São as pessoas com as quais ele já convive, que estão lá curtindo toda hora, mas que não são clientes em potenciais. Você precisa encontrar algo que é diferenciado. E todo mundo tem uma característica, todo mundo tem uma particularidade. Todo mundo tem algo de diferente que outro não é capaz de fazer daquela forma. E você tem que investir nisso. Eu fui muito criticado, hoje não mais. Hoje não mais. Mas eu fui muito criticado há alguns anos, principalmente quando eu fiz a migração de aula presencial para online. As pessoas me criticavam primeiro pelo meu jeito de falar. Eu falo muita merda, eu conto muita história, eu tiro muita onda e eu sou nordestino. Eu falo feito nordestino, mas basicamente eu falo como cearense. Hoje meu sotaque e minha gíria já são muito misturadas, do Ceará e de Pernambuco. Eu uso muito macho, vice, diga aí é o doido que é cearense, e uso algumas coisas também que são tipicamente do interior de Pernambuco. As pessoas diziam que isso não ia dar certo nunca. Várias pessoas, inclusive, me aconselharam a fazer curso de fonoaudiologia, fazer um treinamento, não é nem um curso, treinamento com fonoaudiólogo, para aprender a ter um padrão de impostação de voz e de dicção parecido com o que os professores do Rio e de São Paulo faziam. E eu sempre dizia, mas eu vou ficar igual a eles, os caras, a intenção é essa. Eu digo, não, não é. Eu nasci no Nordeste. Para lascar, eu nasci no Ceará. Para lascar mais ainda, eu nasci no interior do Ceará. Eu vou querer falar como paulista? Eu vou querer chegar falando porta, portão e porteira? Não, eu não nasci no interior de São Paulo. Eu vou chegar chiando? Você vai para onde? Não, porra. Eu fui criado falando daquele jeito, eu vou ter que falar daquele jeito. Minha competência não está no jeito de eu falar. Minha competência não está se eu falo chiando, se eu falo impostado. Não, minha competência está na segurança que eu sou capaz de passar. E isso, meu patrão, do jeito que o paulista estuda, o cearense estuda. Do jeito que o carioca estuda, o pernambucano estuda. Do jeito que o gaúcho estuda, o piauiense estuda. A gente brinca até que aqui no Nordeste a gente estuda um pouquinho mais, que as coisas aqui pra gente é um pouco mais difícil. Então, não fazia sentido eu me pasteurizar. Quantas vezes as pessoas não me dizem, até hoje, as pessoas não me dizem assim, cara, evita dar a tua opinião antecipada, evita falar o que tu pensa agora mesmo. Meu amigo, que eu tenho levado de pedrada, porque eu digo o que eu penso aqui no meu Instagram. Não sei se a galera acompanha aqui o Instagram cotidianamente, mas o que eu tenho levado de pedrada, você vê nos comentários, cada doido que aparece. E eu, de vez em quando, eu recebo um WhatsApp, uma ligação, um direct, de pessoas do mercado, não faz isso não se posiciona não, deixa ver para onde os ventos vão levar, deixa ver o que é que vai ficar dominante, aí você se posiciona. Meu amigo, se eu esperar ver para onde os ventos vão levar para eu me posicionar, primeiro, eu vou estar agindo por mera conveniência. E triste do profissional que age por conveniência. Escuta o que eu estou lhe falando. Triste do profissional que age por conveniência. O profissional que age por conveniência, ele vai ser tragado pela própria conveniência dos outros. O profissional que age por conveniência, ele vai ser tragado mais cedo ou mais tarde, ele tem um preço a pagar. Eu acho por convicção. Se eu acredito em alguma coisa e eu tenho fundamentos, porque uma coisa é você acreditar, outra coisa é você acreditar com fundamentos. Eu não posso acreditar baseado nas vozes da minha cabeça, isso não existe. Eu tenho que acreditar e tenho que ter argumentos para defender o que eu acredito. Se eu acredito em algo, se eu tenho argumentos jurídicos para algo e se eu sou capaz de aceitar que eu não sou o senhor da verdade, eu tenho sim que me posicionar. Eu tenho sim que me manifestar. Eu tenho sim que chegar e falar, porque isso é da minha essência. E no mercado, as pessoas respeitam a essência, ainda que elas não concordem. De novo, no mercado, as pessoas respeitam a essência,
ainda que elas não concordem. O que as pessoas não respeitam é a covardia e a mesmice. E aí eu vou falar especificamente para quem vai exercer a advocacia. Eu só sou professor, mas muitos de vocês vão exercer a advocacia, que foi a pergunta da nossa jovem advogada. Se você está se portando exatamente como as demais pessoas, você não vai ganhar o respeito dos seus inimigos e nem a confiança dos seus clientes. No mercado, você tem que ser respeitado pelas pessoas que não gostam de você, porque senão elas vão passar por cima de você. E acreditem, tem muita gente doida para passar por cima dos outros, dos pequenos aos grandes. Eles não passam se eles respeitarem você. De novo, eles não passam se eles respeitarem você. Eu hoje posso chegar e falar, por exemplo, de uma liderança do PCC, eu posso dizer que eu discordo com a posição de João ou de Antônio, porque eu sei que eles, por mais que não gostem, eles vão pensar duas vezes antes de querer passar com o rolo compressor por cima de mim. Quem atira pedra, quem dá porrada, é gente que não tem essa noção geral. Mas quem pode prejudicar mesmo? Não, peraí, ali não vamos bater de frente. Vamos tentar tangenciar. Você tem que ser respeitado pelos seus inimigos. E você tem que ter a confiança das pessoas para as quais você trabalha. E você não consegue fazer isso sendo igual aos outros. Se você já começa a sua vida profissional querendo ser exatamente aquela regra pasteurizada que todo mundo é, as pessoas vão olhar para você e não vão ver nada diferente. E quem procura um advogado, meu patrão, se o cara vai, principalmente se você é criminalista, se você foi meu aluno de segunda fase, está advogando na área criminal, quem procura um advogado criminalista, ele não quer ver mesmice, ele quer ver segurança. Ele quer chegar e dizer, doutor, é o seguinte, doutor, eu tomei uma, isso é uma piada, tá? Para a galera do politicamente correto não vir querer defenestrar a transmissão. Isso é uma piada, é uma pilhera a título explicativo. O cara chega e diz assim, doutor, eu tomei uma, peguei o carro, vinha chutado, parecendo que o cão estava nos meus coros, atropelei a porra de um ciclista, me revoltei, dei ré e passei por cima dele de novo. E estou aqui agora querendo que o senhor me ajude. Ele não quer que você diga, é porque fulano faz isso, eu vou ver o que é que fulano faz. Ele quer que você vire para ele, isso é uma piada. Ele quer que você vire para ele e diga assim, não, opa, pare, Debregue. Primeiro, o senhor tem conta no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica ou Itaú? Eu disse, Itaú, pronto, faça a transferência aqui para minha conta para a gente começar a conversar. Porque tem que cobrar antecipado, porque depois que o cabo está na rua, você não vale nada para ele. Transferiu os honorários, pronto, agora a história que o senhor contou está errada. Não, doutor, tá não, que eu estava lá. Tá. A história que o senhor contou não é essa. O que aconteceu de verdade é que o senhor vinha voltando para casa, doido para encontrar sua mulher e seus filhos. Não, doutor, eu estava indo para casa da rapariga. Não, o senhor estava voltando do trabalho para casa, doido para encontrar sua esposa e seus filhos, morrendo de saudade, veio um pouco mais rápido porque a saudade clamava. Um ciclista suicida inventou de passar na frente do carro e pulou e se abraçou com o pneu do carro para morrer. O senhor passou por cima e não sabia o que era, achou que era uma pedra. Quando deu a ré para ver se era uma pedra, acabou sem querer passando por cima dele de novo. Vamos processar a família do ciclista que eles têm que pagar perdas e danos. É óbvio que isso é uma piada, mas é uma piada para demonstrar que o cara quer escutar isso de você. Ele quer escutar segurança. Ele não quer escutar tese jurídica, não. Quando o cara chega lá e diz, doutor, eu estou com mandado de prisão aberto contra mim. Não, é porque pela teoria das concausas, não. Ele quer que você revogue o mandado de prisão dele. Ou que você apresente ele e depois garanta que ele vai sair. E você só vai conseguir isso sendo você. Você só vai conseguir isso se diferenciando dos demais. Então, não se pasteuriza. O mercado, ele cada vez mais vai querer cada indivíduo com as suas particularidades. Tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Cada um com suas particularidades. Por exemplo, eu sei que é impossível 100% das pessoas gostarem do meu jeito de dar aula. É impossível. Eu gosto de dar aula dando exemplo. Eu falo o conceito, dou exemplo. Falo o conceito, dou exemplo para fixar. Pode ser que tenha gente que não goste, tem gente que queira só o conceito para copiar. Eu vou me matar para tentar atender todo mundo? Não. Para ser bom para todo mundo? Não. Para ser igual a todo mundo? Não. Porque eu não vou atender ninguém. Eu vou focar naquele público que gosta do conceito e do exemplo para memorizar e saber aplicar na questão.
eu vou focar naquilo. Então, não queira ser pasteurizado, não queira ser igual aos outros. Se você está usando as redes sociais, e de novo, as redes sociais serão a grande diferença, principalmente para a jovem advocacia, para qualquer profissional. Você está vendo hoje que loja fechada, quem tem uma rede social boa migra para a rede social e continua mantendo seus negócios. Se você quer ter um destaque profissional, seja você mesmo. Ser você mesmo não significa dizer que você vai aloprar. Então eu sou um advogado malhado, eu vou ser o mesmo, eu só vou postar foto de academia. Se seu interesse for vender suplemento alimentar, se seu interesse for divulgar trabalho de personal de educação física, se seu interesse for vender mensalidade de academia, meta bronca. Quando eu digo seja diferenciado, seja diferenciado naquilo que você faz bem, naquilo que você é bom. Mas não queira se portar como todo mundo se porta. Bicho, a vida não é pasteurizada. Quando eu vejo aquela foto, aquele pessoal que chega, bota o notebook aqui, a xícara de café, a caneta, cruza a mão, bota aqui, fica aquela cara bem séria olhando, eu já estou dizendo assim, isso é produzido e as pessoas sabem quando a pessoa está produzida ou não. As pessoas sabem. Descubra o que é que você tem de diferente e de bom. E invista nisso. Descubra o que as pessoas vão identificar em você, que vão fazer com que elas confiem e respeitem. E invista nisso. Os profissionais que vão conseguir mais rapidamente realocação no mercado de trabalho, eles vão ter que fazer isso. Vou lhe dar um outro exemplo. Tem uma pessoa da minha família, minha sogra, que ela tem um restaurante, que ela sempre teve um restaurante na casa dela. E ela sempre teve o mesmo esquema. Abre o restaurante às 9, às 11 começa o almoço, todo dia os mesmos pratos para o restaurante dela. Na terça era um cardápio já certo, na quarta era outro cardápio, na quinta era outro cardápio. Muito tradicionalista, muito acostumada com aquela tradição. É bom? É, porque o cliente dela sabe o gosto da comida. Só que veio a crise, a prefeitura mandou fechar o restaurante, ela fechou o restaurante. Ela não precisa hoje do restaurante para viver, ela podia já se aposentar, mas ela quer continuar trabalhando. Aí o que foi que eu disse a ela? Eu disse, faz um Insta, começa a vender pelo iFood. A primeira reação dela foi, não, isso não está certo, ninguém vai querer comprar, quem é que vai querer comida caseira nesse negócio todo e tal? Mas ela foi. E ela investiu no que ela sabia fazer de bom, no que era diferencial. Por que é que as pessoas sempre procuraram ela, quem conhecia? Porque é comida caseira, é osso do patinho, é cabidela. Eu tô gordo assim, por quê? Porque o que sobra lá, ela manda aqui para casa, eu estou só em casa, só comendo. É osso do patinho, é cabidela, é feijoada, é um chambaril, é um bozó. As pessoas sabiam disso, ela é muito boa nisso. Muito boa nisso. Aí o que é que ela fez? Ela migrou isso que ela é boa para o iFood. Migrou isso que ela é boa para o Instagram. E ela viu ampliar a quantidade de refeições que ela vendia, mesmo o restaurante estando fechado. E eu disse para ela, continue vendendo bozó, continue vendendo osso do patinho. Ela disse, mas vou vender osso do patinho no iFood? Eu digo, venda. Se você vende normalmente no seu restaurante osso do patinho, você vende normalmente feijoada, se você vende normalmente galinha cabidela, você vende normalmente chambaril, continue vendendo. É isso que você é bom. Ah, não, eu vou fazer uns pratos produzidos. Não, faça o prato real. Como é que você bota para o cabo comer? Não, mas é porque eu boto feijão, boto carne, boto arroz, farofa, é o prato grande. Eu digo, pronto, faça. Bozó é picadinho de carne. Certo? Para quem não sabe o que é bozó aqui no Nordeste é picadinho de carne cozinhado com verdura. Faça um prato real. Mas o prato é muito grande. Eu digo, faça porque vai ter gente que vai querer comer aquele prato grande. Vai ter gente que vai querer comer daquele jeito. E ela migrou e manteve vamos dizer assim, a essência. Não queira se pasteurizar. E não esqueça, o seu cliente está na rede social, principalmente agora. Se já era, agora multiplicou por milhares e milhares e milhares de vezes. O mundo que era digital ficou hiperdigital. As pessoas descobriram que tudo dá para resolver por celular. As pessoas descobriram que tendo dinheiro, tudo dá para resolver por aplicativo. Você precisa estar nesse mundo. E como vai estar todo mundo nesse mundo, você precisa ser diferente. E aí vem um outro detalhe.
Ao longo de todos esses anos, eu já vi muitos, mas muitos profissionais quererem dar uma de espertos e terem fórmulas mágicas. Por exemplo, me causa muita estranheza quando eu vejo um jovem advogado que já começa com 1 ano de advocacia, 2 anos de advocacia, querendo pagar uma de milionário, de rico. Postando foto, tendo um carro de 300 mil ao fundo, roupas caríssimas, relógios, tal. Bicho, num mercado cada vez mais competitivo, o principal, independente de qual seja a sua profissão, o principal ativo que você vai ter para vender, quando eu falo vender não é produto, é ativo. O ativo é um serviço, é um produto, é uma característica, é uma competência. O principal ativo que você vai ter para vender é credibilidade. Se você prometer uma coisa ao seu cliente, entregue. E se você não tiver como entregar naquele momento, você vai ter que cumprir. Palavra dada não faz curva. De novo, palavra dada não faz curva. Mas se você não conseguir honrar a palavra naquele momento, só prometa se você for capaz de entregar. E se você não conseguir honrar a palavra naquele momento, seja sincero. Vou lhe dar um exemplo. O site do Jus 21. Jus 21 é meu e de Maurício, do blog Exame de Ordem. Todo dia chega a pergunta: quem são os investidores do Jus 21? O meu bolso e o bolso de Maurício. Quem é o grupo empresarial por trás do Jus 21? Giovanni, Maurício, Maurício e Giovanni. O Jus 21 é nosso. E vocês sabem a preocupação que eu tenho com o Jus 21 e a preocupação que o Maurício tem, que é Jus 21, blog, Exame de Ordem e Provimento. Certo? São as 3 empresas do grupo, todo mundo conhece, principalmente o blog, o Jus e o Provimento é a empresa de recurso administrativo. Tal. Quando foi na segunda-feira, acho que é, sei lá, 2 horas da tarde, não vou lembrar o certo, o nosso serviço de provedor, que é a Amazon, que para mim é o melhor serviço de provedor do mundo, é tanto que é o mais caro, a gente está se arrumando todinho agora, porque os servidores da Amazon são em dólar, e a gente paga o dólar do dia do fechamento, quando fecha o cartão da empresa. Então o dólar foi para quase R$6 e a gente continua pagando. A Amazon expediu um comunicado que uma ilha ou baía de servidores, aí se chama Island Service, é uma ilha, uma baía, é uma sala assim, 2 vezes maior que esse meu escritório, onde ficam várias máquinas, onde ficam hospedados sites. Vários servidores que atendiam a América Latina, Brasil, Chile, México, Paraguai, eles queimaram, pipocaram, teve um troço lá que pipocaram. E eles estão trocando uma baía de servidores. Só que trocar uma baía de servidores é como você trocar o motor de um avião a jato voando, numa época que está todo mundo demandando internet. E o site do Jus 21, do blog Exame de Ordem, caiu na segunda-feira à noite. Segunda-feira, final da tarde, segunda-feira à noite. Está fora do ar ainda. E o que é que eu fiz? Eu vou enrolar o aluno? Não, eu não vou enrolar. Por quê? Porque o meu site vai voltar. A Amazon está concluindo o lance dos servidores, ela concluindo, minha equipe vai trabalhar e vai botar o site de volta no ar. Eu tinha que entregar esses 2 dias de aula para o aluno? Tinha, mas eu vou inventar desculpa? Eu vou dizer que não aconteceu? Não. Eu fui para a rede social ontem, gravei um vídeo, não sei se alguém viu, gravei um vídeo e disse: pessoal, está acontecendo isso. Contei a história real, está acontecendo isso, a gente precisou tirar o site do ar por falta de servidor, os servidores estão queimados, o pessoal da empresa que fornece está botando de volta. Assim que os servidores foram colocados de volta, a gente vai voltar aqui e vai colocar o site de volta no ar. Precisa de um tempo, porque quando o servidor é disponibilizado, você imagina botar de volta no servidor quase 50 mil horas de aula, espalhadas por quase 900 cursos, numa plataforma que tem 63 mil alunos ativos hoje. A gente tinha segunda-feira 63 mil alunos ativos, aluno pagante, fora os cursos gratuitos. Então é óbvio que não dá para fazer isso em um dia ou 2, mas a gente chegou e disse. Por quê? Porque meu site vai voltar ao ar amanhã, estourando depois da manhã, e eu quero ter a mesma credibilidade para chegar aqui e dizer: olha, o site está de volta no ar. E eu estou dando esse exemplo do Jus 21 apenas para mostrar a vocês como é que eu acho que você deve se portar. Se você não consegue entregar aquilo que você prometeu naquele momento, seja íntegro e fale. Maurício fez isso hoje de manhã também, não teve tempo de gravar ontem, ele chegou também, eu já tinha dito, mas ele fez questão de dizer: fale e mostre que você está resolvendo. Eu já disse, inclusive, para os alunos do Jus 21, eu disse: olha,
a gente vai resolver de hoje para amanhã, está resolvendo aí, mesmo que tenha sido um dia ou dois, eu vou zerar todos os acessos de todo mundo, eu vou dar 30 dias a mais para todos os cursos que só vai vencer em julho do ano que vem, eu vou botar para agosto do ano que vem e entregue. Não prometa se você não é capaz de cumprir. E se você prometeu, faça o que for preciso para você entregar. Por quê? Porque essa hombridade que você demonstra agora, tenha certeza que com o tempo ela vai perdurar e vai ser o maior ativo do seu negócio. Se você é um advogado, chefe, e você cobra um honorário para levar, você chega para o cara e diz, não é uma boa técnica, mas eu não vou falar aqui de mensuração de honorário, certo? Não é uma boa técnica, mas se você diz, olha, eu vou lhe cobrar 10 mil reais para fazer toda a fase de instrução do seu processo. E aí chega nas alegações finais, o juiz reconhece multatio libelli e você tem que fazer novas considerações e você chega para o seu cliente e diz, não, agora eu quero mais 10 mil reais, pode ser que aquele cliente pague, mas você perdeu a oportunidade de ter mais 10, 15 ou 20 clientes. Você não disse a ele que ia fazer a fase de instrução por 10 mil? Opa, lá vai o celular caindo. Você não disse a ele que ia fazer a fase instrutória por 10 mil reais? Diz, professor, mas aí eu vou ter que fazer mais uma peça. Você não mesurou direito. Mas você afirmou um compromisso com o cara. Palavra dada não faz curva. Honre. Porque mesmo que você tenha um prejuízo ali com aquele indivíduo, sabe o que é que aquele indivíduo vai dizer? Ele vai dizer assim, porra, o doutor é rochedo. O doutor cumpriu o que ele disse. E principalmente se você é um jovem advogado. Porque quando alguém contrata um jovem advogado, o cara já contrata desconfiado. Quando alguém contrata, quem está começando, não precisa só ser a jovem advocacia, o cara já contrata desconfiado. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula presencial, que ninguém me conhecia, se minha aula era para começar de 8 horas, eu chegava de 7h30. Porque eu sabia que se desse 15 para as 8, o meu contratante ia ficar com o coração na mão. Hoje eu posso me dar o luxo de chegar 8 horas em ponto. Inclusive, um dia desse eu estava dando aula presencial no curso Tiradentes em Fortaleza, onde eu tenho grandes amigos. Eu dou poucas aulas presenciais, mas lá no Tiradentes eu faço questão sempre de ir, sempre que eles me chamam. E lá a aula começava no sábado, no domingo, de 8 da manhã ao meio-dia. E aí eu cheguei, faltava 1 minuto para as 8. E o pessoal disse, não, professor, a gente achou que você ia chegar de 8 mesmo. Por quê? Não, porque o pessoal normalmente chega esse bicho. Eu vou chegar de 8 horas. Ah, porque o senhor é muito conhecido, a gente achou que ia atrasar. Eu digo, justamente pelo fato de eu ser muito conhecido, é que eu tenho que começar no horário. Eu não disse que 8 horas eu estava dando aula, então 8 horas eu tenho que estar com o microfone na mão. E se você não é conhecido, se eu fosse começar, estivesse iniciando, eu estava lá de 7h30. Para você passar essa confiança. Então, quem procura um jovem advogado já procura desconfiado. E se você não honrar aquilo que você diz, você nunca vai criar uma confiança no mercado. Eu uso isso para a minha vida profissional desde o começo. Eu podia chegar aqui, por exemplo, hoje e dizer, rapaz, é porque fizeram uma covardia com o Jus 21 e não sei o quê. Não, porque isso não é verdade. A verdade deu uma merda nos servidores da Amazon, queimou, a gente teve que tirar o site do ar, tá esperando a Amazon entregar e vai ter que trabalhar para se fuder para botar o site de volta. Mas a gente vai botar. Eu vou inventar a história. Sabe por quê? Porque aquele aluno que hoje está sem assistir aula, hoje, ele vai poder chegar aqui amanhã ou depois eu fiquei sem assistir aula, mas o professor foi sincero comigo, o Maurício foi sincero, o pessoal do Jus 21 foi sincero comigo. Merdas acontecem. Leva isso para a sua vida profissional. Se você prometer alguma coisa, entrega. Agora tenha muito cuidado com o que você vai prometer. De novo, tenha muito cuidado com o que você vai prometer. As pessoas têm mania de prometer em vão. Quem promete muitas vezes esquece. Quem escuta a promessa não esquece. De novo, quem promete esquece. Quem escuta a promessa não esquece. Se você prometer uma coisa ao seu cliente, cumpra. E lembre-se, é outro detalhe também, as pessoas querem afetividade. Em qualquer coisa, as pessoas querem afetividade. Giovanni, não entendi. Se você é sincero e se você é afetivo, as pessoas vão querer consumir o seu produto ou trabalhar com você. Não entendi. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você contratou honorários com um cliente e o seu cliente manda uma mensagem de WhatsApp para você. Você diz, não vou responder não, depois eu vejo. Para você, pode ser uma besteira não responder aquela mensagem de WhatsApp,
certo? De novo, para você pode ser uma besteira e não responder uma mensagem de WhatsApp. Mas para o cara que mandou a mensagem para você, se você não responder para ele, por quê? Porque ele contratou a relação in persona. É diferente, por exemplo, de quem manda direct para mim e diz: você mandei direct, você não viu. Eu não tenho um contrato com você de responder o seu direct. Agora, se você mandar uma mensagem para o plantão de dúvida do Jus 21, que eu tenho um contrato para responder com você e eu não responder, eu estou aloprando. É a mesma coisa. Se você deu o seu WhatsApp para um cliente e ele manda a mensagem, responda, oriente. Claro, tu tem um limite. Se o cara está mandando 287 mensagens para você na noite de Natal, esse cliente talvez não lhe sirva. Mas dentro de uma razoabilidade, responda. Se você diz para o cliente: pode mandar a mensagem para mim na hora que você precisar, você não pode ter o direito de dizer: eu não vou responder a mensagem dele porque é um sábado. Dê esse tratamento diferenciado. Quem não está disposto a dar um tratamento diferenciado não vai cativar cliente, principalmente nessa nova realidade. Vou dar um outro exemplo, que é o exemplo do Rafael. Rafael é meu barbeiro. Eu corto cabelo e faço barba, é tanto, ó, meu cabelo está parecendo aqui uma falta para botar um gigolé e uma enxuquinha no cabelo, porque eu sempre corto meu cabelo no mesmo canto, Barbearia Madalena. Certo? É dentro do mercado da Madalena, só tem Rafael e o sócio dele lá. 2 cadeiras de barbeiro dentro do mercado. Mas eu só corto lá. Por que eu só corto lá? Porque quando eu chego lá, ele sabe o que conversar, ele me conhece pelo meu nome, o nome da minha família, sabe onde eu trabalho, as conversas são aprazíveis, troca ideia pra cacete lá, ele dá um tratamento personalizado, ele dá um tratamento diferenciado, ele dá um tratamento de proximidade. Ou você faz isso no mercado da advocacia ou em qualquer outra coisa, ou você está morto. Você está lascado. Vocês sabem onde é que eu lavo meu carro? Eu lavo meu carro, eu moro próximo a Madalena, para quem conhece o Recife, e tem uma pessoa chamada Dryjet, uma empresa chamada Dryjet, que é em Ferreira Costa do Parnamirim. Dá uns 6 quilômetros daqui de casa. E demora 1 hora para lavar o carro, 1h30. Eu saio daqui, deixo o carro lá, às vezes pego um Uber para voltar para o carro lavar. E de frente ao prédio onde eu moro tem um lava-jato. Tem um supermercado de um lado, uma farmácia do outro, de frente. Tem um sushi e um lava-jato. Por que eu não lavo de frente ao meu prédio e vou lavar lá? Porque quando eu vou lavar lá, o cara chega, me chama pelo nome, ele já sai apontando onde tem os arranhões. Quando eu vou buscar o carro, às vezes, espere aí, seu carro ainda não está pronto. Está faltando um detalhe aqui. Eu não estou gostando aqui dessa cera aqui passada, porque eu posso passar uma outra cera aqui para cobrir esse arranhão desse carro. Eu vou precisar tirar aqui esse negócio da lanterna para dar um polimentozinho aqui para ficar mais bonitinho o seu carro. Ele lava carro, mas ele está dando um tratamento tão diferenciado ao cliente que eu moro de frente a um lava-jato e vou bater lá. Imagina se você faz isso com o seu cliente. Se você prometer, você tem que cumprir. E se você consegue dar esse tratamento de proximidade, as pessoas vão continuar fiéis a você, ainda que você seja um jovem advogado, as pessoas vão lhe indicar. Acreditem, o melhor currículo é indicação. Eu tenho um médico que é meu médico de confiança, o Dr. Tacílio. Eu indico o Dr. Tacílio para todo mundo. Dr. Tacílio demora para cacete para atender, porque ele conversa umas 2 horas com a pessoa. É desbocado de sua porra. Eu entro no consultório dele e digo: ei, corno velho, vai parar o chifre? Eu digo: doutor Tacílio, que porra é essa? Eu não sou corno. Ele disse: todo corno nega a primeira vez, mas depois que abre o coração, aí diz: vai querer a consulta ao som de Bartô Galeno? Aí começa a brincar. E vai lá e tal. E é de uma confiança tão extremada, é um tratamento tão diferenciado. Agora também tem o seguinte: ele passa um remédio. Aí ele vem quando ele manda a mensagem: eu sei que tu é ruim de horário, bicho. Tu tá cumprindo o horário dos remédios, falando sério agora. Vê que tratamento diferenciado. A pediatra da minha bebê, ela sabe o dia que a bebê vai tomar vacina. E ela liga de noite para a mãe dela, para a mãe da nossa filha, para minha esposa, para saber se a bebê teve reação. Tu acha que eu vou deixar uma pediatra dessa quando? Nunca. Nunca. E ela fez o quê? Ela pegou o celular e ligou para saber se a bebê teve reação. Sabe qual é que você dá quando a bebê tem reação de vacina? Tilenol. Tilenol infantil. Todo pai, toda mãe sabe disso.
Mas só o fato de você saber que a pediatra da sua filha sabe o dia da vacina dela e ligou para saber se teve reação, isso gera uma fidelidade tão grande. E quem me perguntar, pai, uma pediatra, eu digo, tá aqui o telefone, quer que eu ligue para marcar para você? Porque essa aqui se garante. Giovana demora na recepção dela, puta que pariu, meu irmão. Dá para assistir, o vento levou, mas é lotada a recepção dela. Lotada. Por quê? Porque ela dá esse tratamento personalizado. Então pense nisso na sua atividade profissional. Pense nisso quando você estiver trabalhando. E outra, se você tiver que escolher atender bem, atenda bem todo mundo. Mas se você tiver que escolher atender maravilhosamente bem alguém, escolha atender o cliente mais humilde. Nós temos uma tendência natural a direcionarmos o melhor tratamento, o melhor atendimento. Está acabando. Nós temos a tendência natural a direcionar o melhor atendimento, o melhor tratamento, as maiores deferências às pessoas que têm mais dinheiro, às pessoas que pagam muito. As pessoas que pagam muito, elas já têm isso todos os dias. Todos os dias. As pessoas humildes não. Só que as pessoas que pagam muito, elas vão ser fiéis ao dinheiro. Elas vão pagar e vão querer ter o serviço e ponto. As pessoas mais humildes, elas podem até pagar menos, mas elas são fiéis à pessoa. Então, se você está no seu escritório, você jovem advogado, se você está no seu escritório e chegou aquela pessoa humilde, aquela pessoa de pouco conhecimento, aquela pessoa talvez que não tem o discernimento por não ter a leitura necessária para entender de um processo criminal, de uma ação qualquer que seja, e você a trata com empáfia, você chega, entra aí, senta aí, olha, vai ser assim o seu caso, você está perdendo uma grande oportunidade de ter dezenas de outros clientes como ele. Sabe por quê? Porque ele já chega intimidado. Mas se você o trata com deferência, com a educação todo mundo tem que tratar, mas com a deferência adicional. Por gentileza, senhor fulano de tal, senta aqui, o senhor aceita um café? Você oferecer um café e uma água para um cliente humilde, já é para ele um mundo, porque ele não está acostumado a encontrar isso no mercado. Você explicar, sempre que você for explicar alguma coisa, sempre que você fosse postar, lembre-se desse conselho. Fale do jeito mais simples, que o mais simples dos homens seja capaz de entender, e do jeito mais aprofundado, que o maior conhecedor da disciplina o encare como igual. Eu não vou chegar, por exemplo, sei lá, eu estou numa mesa de reunião, numa palestra com o ministro do STJ. Eu não vou falar com o ministro do STJ como eu falo quando eu estou conversando com aquele cara que mora lá no sítio de pai. Eu vou falar com o ministro do STJ para que ele saiba que eu tenho condição de conversar com ele. E quando eu for falar com aquele cara que mora lá no sítio de pai, eu vou falar do jeito que ele se sinta bem em conversar comigo. Leve isso para a sua vida profissional. Fale de um jeito simples, que o mais simples dos homens. Tenha paciência. Mostre a ele de uma forma que ele entenda, porque todo mundo é inteligente. As pessoas às vezes só não têm o conhecimento de leitura, mas todo mundo é inteligente. Os homens comuns são extremamente inteligentes. Fale, explique, tenha o cuidado, tenha a diligência. Pode até ser que aquele cliente vai lhe pagar R$ 500 uma consulta, R$ 200, R$ 300 uma consulta. Mas você não imagina como aquele cliente vai falar para centenas de outras pessoas o quanto o doutor, a doutora é educado, o quanto o doutor, a doutora tem preocupação com ele, o quanto o doutor, a doutora cuida do caso dele. E eu lhe digo, entre você ter um cliente que lhe paga R$ 100 mil de uma vez e você ter 30, 40, 50 clientes que estão sempre ali, trazendo um parente, pagando R$ 500, R$ 1.000, é muito melhor você ter a segunda opção. Porque é isso que vai dar rotatividade ao seu escritório. É isso que vai fazer com que você tenha aquele dinheiro que você precisa todo mês. Um alvará de 100 mil é show de bola, mas vindo um alvará de 100 mil uma vez por ano, é muito melhor você ter aí, sei lá, 10 alvarás de 3, 4 mil reais todo mês. Porque aquele cara humilde ali, ele está lá na fila do Banco do Brasil, rapaz, a doutora daquele escritório ali do outro lado da rua, pense numa moça boa e educada, uma menina nova, boa, educada. Aí eu, é mesmo? Eu tô até com inventário para fazer, será que ela faz? Vai lá falar com ela. Aí chega lá, aí você não faz inventário, porque você é criminalista. Olha, eu não faço, mas veja só, deixa eu lhe ajudar.
Aí você já pega um telefone, já liga para um colega, você está fazendo uma captação para o colega, a pessoa acha que você está fazendo um favor. Fulano, eu estou aqui com a senhora fulana, ela está precisando fazer um inventário. Tu pode vir aqui? Não, Giovana, o certo não é mandar ir lá. Não! Você deslocar para atender o cliente é uma regra hoje. Fique sentadinho. Não, doutora, não fique sentada, toma um café aqui, ele está vindo. Você conseguiu um cliente para um colega seu civilista. Na hora que acontecer isso lá, ele vai conseguir um cliente para você, criminalista. Por quê? Porque você teve educação com uma pessoa simples. Eu sempre acreditei nisso. E isso vale para a advocacia, isso vale para qualquer coisa, para qualquer segmento. Bom, então essa era a resposta que eu queria dar para a aluna e acho que serve para outras pessoas. Nós vamos voltar à normalidade, mas nós não vamos voltar à mesma realidade. Se adapte, se transforme, se renove. Veja que o mundo está mudando. E você tem que se renovar antes que os outros se renovem. E seja você mesmo. Nós estamos vivendo num universo de mesmice. Se você tem isso aqui de diferente do mar de mesmice, as pessoas já vão notar você. E ter isso aqui diferente do mar de mesmice não precisa ser histriônico, estridente ou botar um chapéu de alumínio na cabeça. Basta você fazer um pouquinho a mais dentro da sua própria personalidade que aqueles outros que só estão copiando as demais não fazem. Eu sempre brinco, meus textos, meus posts tal, eles são plagiados demais. Pode plagiar, vocês nunca vão escrever esses textos, esses posts. Pode copiar, vocês vão estar copiando. Seja você. E ao ser você, tenha integridade. Entenda que o mundo agora é digital. Se prometer, cumpra. Se não for capaz de cumprir naquele momento, explique, não minta. Não minta. Triste de quem mentir, um dia a casa cai na cabeça dele. Triste de quem enrolar, um dia será enrolado valendo. Triste de quem roubar, um dia será roubado. Triste de quem falsear, um dia será falseado. Não minta. Cumpra. E tente tratar da forma mais aprazível possível. Porque você não vai fazer favor nenhum em atender o seu cliente. Mas o seu cliente lhe faz um grande favor em estar lhe procurando, estar lhe pagando seus honorários e estar lhe indicando para outras pessoas. Essa é a realidade. E o profissional que não estiver disposto a fazer isso, ele vai ter muita dificuldade já teria dificuldade de se adaptar e vai ter muita dificuldade de se readaptar aos novos tempos. Beleza? Valeu, crianças. Galera do Jus 21, tenho certeza que nossa equipe está trabalhando aí. Tem gente que está 3 dias sem dormir trabalhando e a gente vai normalizar o site, vai trazer de volta para vocês, claro, e a gente vai honrar o nosso compromisso. Tranquilo? Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.